Olá, boa noite. O TN está no ar e você confere em destaque. Tiroteio assusta moradores em Vila Velha. A dificuldade dos pedestres para atravessar a rodovia do Contorno. Na manhã desta terça-feira, uma idosa morreu atropelada na altura do bairro Nova Rosa da Penha 2. Moradores do bairro Solar de Anchieta, na Serra, estão preocupados com uma infestação de besouros. O TN explica se o inseto pode trazer perigos para a nossa saúde. E ainda, Espírito Santo registra bom desempenho do Produto Interno Bruto em 2018. O crescimento foi mais que o dobro em relação ao PIB nacional. Tudo isso e muito mais no retorno do Tribuna Notícias. A gente já volta. Uma rodovia marcada por tragédias. Atravessar a BR-101 em Cariacica é um perigo para moradores de diversos bairros. Faltam passarelas e muitos pedestres se arriscam em meio aos carros. Uma idosa acabou perdendo a vida ao tentar seguir para o ponto de ônibus. A dor e a revolta é de quem perdeu a mãe. Como que vai ser daqui para frente a minha vida? Eu só faço uma pergunta para esses políticos, para essas pessoas que estão sentadas lá no seu sofá. Poderia ser sua mãe que estivesse no lugar da gente aqui, entendeu? Hoje poderia ser você que estivesse sofrendo o que a gente está sofrendo agora. Djanira da Silva, de 66 anos, atravessava a rodovia do Contorno na manhã desta terça-feira, quando foi atropelada por um veículo de passeio. Ela chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima ia até o ponto de ônibus para levar o neto a uma consulta médica. Quando ela foi atravessar o asfalto, né, como ali não tem passarela, no caso não tem nada, ela foi atravessar, ela achou que dava. Só que aí meu sobrinho foi e olhou e acabou, não sei se ele puxou ela, não sei, mas ele viu que não dava, ele ficou para trás. E ela achou que dava e quando ela foi atravessar, o carro veio, né, acidentalmente, com certeza, veio e pegou ela, infelizmente. Dona Deja era moradora do bairro há 30 anos, muito conhecida e dona de uma padaria. Para a família, a dor da perda se transforma em revolta. A dificuldade dos pedestres em atravessar a rodovia do Contorno na altura do bairro é antiga. No local, existia um redutor de velocidade, que, segundo a comunidade, já não funciona há cerca de 1 ano. Não resolveu o problema, mas pelo menos ajudava um pouquinho. Aí tiraram, né, porque a gente não sabe, mas tiraram e aí agravou o problema mais ainda. A única opção que os moradores do bairro Nova Rosa da Penha 2 têm para pegar o transporte coletivo é aquele ponto de ônibus que fica do outro lado da pista. E era justamente isso que a dona Deja iria fazer. A pista é muito movimentada, os carros passam em altíssima velocidade. E agora eu te pergunto, como é que faz para atravessar a rodovia do Contorno sem passarela e sem nenhuma faixa de pedestres? A Fátima e tantos outros moradores correm o risco da travessia todos os dias. Não tem condição de atravessar aqui. Aqui é muito perigoso mesmo. Isso aqui precisa urgente de uma passarela. E não é de hoje, né, que a gente fala isso. Olha, a Eco 101, responsável pela rodovia, disse que vai construir 8 novas passarelas na BR-101 entre os municípios de Serra e Cariacica. E a previsão de entrega é até o mês de maio. Vamos conferir, hein? Olha, por falar em perigo nas rodovias, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas após um grave acidente em Viana. O acidente aconteceu na BR-262. Os 2 veículos bateram de frente. Jaci Rodrigues, de 59 anos, era quem dirigia o Voyage. Ele morreu na hora. No outro carro estavam 2 pessoas. O motorista e o carona ficaram feridos. Os 2 foram socorridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos teria invadido a pista contrária. Por causa da batida, o trânsito teve que ser interrompido por quase 2 horas no trecho, mas neste momento já está liberado. As obras da Avenida Leitão da Silva ainda não foram concluídas, mas o trânsito foi parcialmente liberado para a passagem de carros. O anúncio foi feito mais cedo pelo governo do estado. E como será que está o trânsito na região neste momento? A repórter Keila Lopes está lá e traz as informações para a gente, não é isso, Keila? Boa noite.
Olá, Isabela, boa noite a você, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo aqui no trecho da Avenida Leitão da Silva, que foi liberado na manhã de hoje. E o que a gente consegue observar por aqui é que o trânsito segue intenso no sentido de quem vem da Avenida Beira-Mar para acessar a Avenida Maruípe. O trecho que foi liberado hoje pela manhã, para a gente poder entender melhor, eu vou pedir aqui o cinegrafista Francisco Abreu para mostrar, é esse que vem na rua Dona Maria Rosa e segue até a Avenida das Palmeiras. Mas o que a gente observa é que neste sentido, a Avenida Beira-Mar, o trânsito ainda é muito lento e a gente observa também que faltam ainda algumas finalizações, canteiro central, faixa de pedestre. A gente observa que as pessoas que tentam, que precisam seguir para a Reta da Penha, passam por aqui, ainda não tem uma faixa de pedestre, mas como a gente consegue observar, é uma liberação provisória. O governador Renato Casagrande esteve aqui mais cedo e reforçou que as obras serão concluídas até novembro. Vamos acompanhar. Vocês estão vendo uma liberação provisória ainda, depois vai vir vai vir a última camada de asfalto e vamos liberando o fluxo, porque aqui há um sofrimento muito grande dos comerciantes, que perderam dinheiro aqui pelo atraso dessa obra. Aqui há um sofrimento das comunidades que moram que são dessa região, a população que mora nessa região. Previsão da entrega da obra total em novembro, Estamos trabalhando com essa meta, com esse planejamento, para que a gente possa fechar o ano com uma obra totalmente pronta, com ciclovia e uma pista moderna, com drenagem. Estamos fazendo aqui tudo de acordo com o município, a Prefeitura de Vitória, para que a gente possa entregar uma obra que de fato possa atender não só Vitória, porque a Vitória acaba atendendo todo o estado do Espírito Santo. Pois é, Isabela, a conclusão das obras aqui na Avenida Leitão da Silva é uma demanda antiga, tanto de quem precisa trafegar aqui pela região e também dos comerciantes. Há pouco, a nossa equipe foi abordada por um motorista que passava por aqui e questionou aí a demora para finalização dessa obra que teve início em 2014. Como nós ouvimos na fala do governador, a previsão é que toda a obra, todos os trabalhos estejam concluídos aqui no final do ano e nós vamos acompanhar. É com você aí no estúdio. Muito obrigada, Keila. Vamos acompanhar, sim. Olha, um tiroteio em plena luz do dia deixou moradores apavorados em Vila Velha. Foi no bairro Ataíde. Vamos ver as imagens. Aqui na Cidade de Deus, no bairro Ataíde, acontecendo um intenso tiroteio aqui. Quer tiro? Você viu aí as imagens, Moradores de prédios próximos ficaram bastante assustados. Crianças se jogaram no chão com medo dos disparos. A Polícia Militar diz que foi acionada para verificar a informação de que bandidos armados estariam rondando na região conhecida como Cidade de Deus. Os policiais foram até o bairro Ataíde e fizeram buscas. Um helicóptero também auxiliou nos trabalhos. Pouco mais tarde, a PM foi novamente acionada para verificar a informação de que moradores ouviram disparos de arma de fogo no local. Olha, durante o patrulhamento, uma menor de 17 anos, suspeita de envolvimentos com os disparos, foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha. Apesar do pavor provocado pelo tiroteio, não há informação sobre feridos. O governo anunciou que vai reativar o presídio da Glória em Vila Velha, mas os moradores do bairro são contra a decisão. Os moradores da Glória em Vila Velha estão reunidos contra a decisão da Secretaria de Justiça do Estado em reativar o Instituto de Reabilitação Social da Glória. Parte do presídio estava desativada desde 2011 e agora passa por reformas para receber 500 novos detentos do regime semiaberto, que devem chegar à unidade a partir de junho deste ano. Não dá mais para nós continuarmos convivendo com essa situação de presos, presídio aqui no bairro da Glória. Não somos contra a ressocialização, somos dos direitos humanos, somos cristãos. Agora, não comporta
Um abaixo-assinado contra a reativação já tem mais de 1.000 assinaturas. A unidade fica muito próxima a residências e o medo dos moradores é que a chegada de novos internos aumente o índice de criminalidade no bairro. A gente podia investir em outras coisas aqui nesse presídio. Em 2009, o Tribuna Notícias mostrou a fuga de um dos internos do presídio. Na época, ele se vestiu como agente penitenciário e tentou fugir pela Baía de Vitória, mas foi recapturado. Para os moradores, ficam também as lembranças de rebeliões no local. Na minha casa, nós tivemos que dormir noite deitado no chão com medo de fugas. O sistema carcerário capixaba tem hoje mais de 13.000 detentos. A reforma do Instituto de Reabilitação Social da Glória foi uma das alternativas encontradas pela Secretaria de Justiça do Estado para desafogar outros presídios que estão superlotados. Fomos surpreendidos com mais milhares de presos que virão se alojar aqui no bairro da Glória. Se torna perigoso, não cresce nada para o bairro e ainda a parte turística e cultural fica arranhada, né? A pessoa vem passear de barco, vai indagar aquele local ali bonito, não sabe que é um presídio. Bem, a Secretaria de Justiça do Estado diz que o cronograma de funcionamento do IRS está sendo discutido junto com o Ministério Público e com o município. Também afirmou que no local está em funcionamento a Casa de Custódia de Vila Velha, que não teve as atividades interrompidas. Ressaltou ainda que na unidade serão atendidos presos do regime semiaberto que já passaram pelo acompanhamento de ressocialização. Vamos ver agora como está o trânsito em Vitória neste momento. Imagens ao vivo da Reta da Penha para você. Trânsito tranquilo, muito carro. Agora o semáforo está fechado. Vamos ver como é que está a movimentação. Segue fluindo, né? Vamos mostrar agora a movimentação no centro de Vitória. Você vê agora imagens da Avenida Princesa Isabel. Nossa, super tranquilo o centro de Vitória. Veículos trafegando, mas sem retenção. Olha, gente, e a crise? Será que de fato ela passou? A economia do Espírito Santo vai bem. A soma das riquezas no estado cresceu mais do que o dobro do nacional. Mas ainda há setores que precisam melhorar. Os dados foram divulgados hoje. Vamos ver. O ano de 2018 foi positivo para a economia do Espírito Santo. O Produto Interno Bruto cresceu 2,4%. Isso é mais que o dobro do crescimento do PIB nacional, que foi de 1,1%. As áreas responsáveis por esses números positivos foram a agricultura, setor que teve melhor desempenho na economia estadual, e o comércio varejista, sobretudo na área veicular, que registrou grande aumento nas vendas de carros, motocicletas e peças. Destaque absoluto para a agricultura capixaba, né? 40% de crescimento no ano passado, liderado pela cafeicultura do Conilon, mas também do Arábica, pimenta do reino, cacau. São culturas, todas elas com níveis expressivos e que puxaram nossa economia no ano passado. Apesar do crescimento, o Instituto Jones dos Santos Neves, que divulgou os números, ressalta que o estado ainda está em fase de recuperação econômica após a crise. A recessão que se seguiu a 2014 foi a mais profunda e mais grave da nossa história econômica, né? A recuperação é lenta, é uma recuperação que passa por reconquistar a confiança dos empreendedores, a confiança nas instituições. A agenda de reformas está aí, mas o Espírito Santo está mostrando que está fazendo a sua parte. E o Espírito Santo tem um dever de casa para fazer também: melhorar o desempenho nos setores de serviços e indústria geral que registraram queda. O setor de comércio ampliado, onde envolve venda de veículos, motocicletas, equipamentos, cresceu muito, cresceu 13%. Isso significa que são empresas de serviço que estão se ampliando a sua capacidade instalada. Isso também vai provocar crescimento da economia e oferta de emprego. Olha, gente, teve operação da Polícia Civil hoje. Uma oficina de motos que funcionava como ferro velho clandestino na Grande São Pedro, em Vitória, foi fechada. No local, os policiais encontraram várias peças com restrição de furto e roubo e também placas com numeração raspada. O material era revendido na Grande Vitória e há um mês vinha sendo alvo de investigação. A operação foi realizada pela Polícia Civil, Detran e Prefeitura de Vitória.
A oficina, que funcionava na Avenida Serafim Derenze, na Grande São Pedro, foi fechada, pois também não tinha autorização para funcionar. O dono foi preso e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta você vai ver que uma invasão de besouros tem tirado o sossego de uma comunidade. Quer saber aonde? Já já eu te conto. Vamos dar mais uma olhada no trânsito. Imagens da movimentação na reta do aeroporto, imagens ao vivo. Trânsito fluindo, pode passar por ali. Seguindo para a Serra, está tranquilo. Agora imagens da Avenida Vitória, perto da pracinha de Jucutuquara. Vamos ver como está neste momento. O trânsito está um pouco lento ali, pode ser o semáforo, mas o trânsito está um pouquinho carregado. Olha, agora a gente muda de assunto. Já imaginou encontrar na rua milhares de besouros vivos e perceber que a casa também foi invadida por eles? Olha, gente, isso vem acontecendo há 2 semanas na Serra e está deixando muita gente apavorada. Vamos ver na reportagem? O vídeo impressiona pela quantidade de besouros nessa rua do bairro Solar de Anchieta, na Serra. Repare que o fundo desse balde está tomado pelos insetos. Ninguém faz ideia de como eles apareceram na comunidade. Eles começam a surgir aproximadamente a partir das 18 e 19 horas. Se aglomerando na lâmpada, né? E com isso, onde eles vão encontrando uma luminosidade, eles vão seguindo, como as residências, estando com a janela aberta, a porta aberta, você não consegue nem fazer janta. Adriana é vice-presidente da Associação dos Moradores. Segundo ela, os besouros sobrevoam a região e invadem algumas casas, causando medo. A gente fica com medo, né, de cair no ouvido da criança, ou a criança entrar no nariz. A gente fica até com medo. Como tem muito medo, o chão enche bastante mesmo. A gente foi no aniversário sábado na casa da vizinha ali e não podemos ficar no aniversário. Tanto besouro que tinha, que estava varrendo, juntando, por causa que está muito mesmo, está atrapalhando bastante esses besouros. São muitos mesmo. A lâmpada fica preta de tanto besouro. Especialistas afirmam que esse tipo de inseto aparece mais durante o verão, quando as temperaturas estão mais elevadas. Com o calor, a reprodução dele acaba que acontece com mais rapidez e em grande quantidade. Esse professor de biologia explica que o besouro não faz mal nenhum e não precisa ser exterminado. Eles não vão causar, a princípio, nenhum problema de saúde à população, ou seja, não vão morder, não vão trazer nenhuma doença a princípio. O máximo que a pessoa pode fazer dentro de casa é varrer os insetos, colocar numa sacola e colocar no lixo. Mas é difícil acostumar com tantos besouros, né? A Prefeitura da Serra diz que vai mandar uma equipe ao local para verificar como o problema pode ser resolvido. Também ressaltou que não há inseticida próprio para os besouros e não é recomendada a aplicação de veneno. Vamos então torcer, né, para que o outono traga dias mais frescos para aliviar os moradores, né, gente? Olha, a gente fica por aqui, lembrando que você pode rever as reportagens e o jornal completo no portal tribunaonline.com.br. Fique agora com o SBT Brasil, uma boa noite para você e até amanhã, viu?